Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Jair Matos e esse é o meu sinal na comunidade surda. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre as operações adição e subtração com frações, com denominadores iguais e diferentes. Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Ao somar duas frações com denominadores iguais, repetimos o denominador e somamos os numeradores. Observe um exemplo da adição de duas frações com denominadores iguais. Vamos somar 2 nonos com 5 nonos. Como os denominadores são iguais, vamos repeti-lo e somar os numeradores. Obtemos o resultado 7 nonos, pois 2 mais 5 é igual a 7. Observe mais um exemplo da adição de duas frações com denominadores iguais. A fração 7/13 somada com a fração 4/13. Os denominadores são iguais, o número 13. Então, vamos repetir o número 13 no denominador, que será o resultado da adição. Os numeradores são somados, ou seja, 7 mais 4, que é igual a 11. Assim, a soma dessas frações resulta em 11/13. Veja mais um exemplo para fixar bem na sua mente a soma de duas frações com denominadores iguais. Vamos somar 10/27 com 3/27. Repetimos o denominador, que é 27. Em seguida, somamos os numeradores. 10 mais 3 é igual a 13. O resultado da soma dessas frações é 13/27. Viu só como não é difícil somar frações com o mesmo denominador? O processo será sempre o mesmo. Você irá repetir o denominador e somar os numeradores. O processo para realizar a subtração de frações com o mesmo denominador é semelhante. Você vai aprender agora. Para subtrair frações com denominadores iguais, repetimos o denominador e subtraímos os numeradores. Vamos subtrair as frações 2/7 e 5/7. Como os denominadores são iguais, basta repeti-lo. No numerador, fazemos a subtração 2 menos 5, que tem como resultado menos 3. Assim, o resultado da subtração dessas frações é menos 3/7. Veja agora a subtração da fração 7/15 por 3/15. Os denominadores são iguais. Resta-nos, então, repetir o número 15. Os numeradores serão subtraídos. 7 menos 3, que é igual a 4. Assim, a subtração da fração 7/15 por 3/15 é igual a 4/15. O exemplo a seguir mostra a subtração entre as frações 3/5 e 1/5. Os denominadores são iguais. Resta-nos, então, repetir o número 5 no denominador do resultado. Os numeradores serão subtraídos. 3 menos 1, que é igual a 2. Assim, a subtração da fração 3/5 por 1/5 é igual a 2/5. Viu só como não é difícil subtrair frações com o mesmo denominador? O processo será o mesmo sempre. Você irá repetir o denominador e subtrair os numeradores. Até agora, você aprendeu a adição e subtração de frações com denominadores iguais. Mas é claro que existem frações com denominadores diferentes. Mas, antes de passarmos para a adição e subtração de frações com denominadores diferentes, vamos aprender sobre frações equivalentes. Elas vão nos auxiliar na soma e subtração de denominadores diferentes. O que são frações equivalentes? Dada uma fração qualquer,
Para obter uma fração equivalente, basta multiplicar o numerador e o denominador ao mesmo tempo por um número natural. Observe a fração 8/12. Podemos obter uma fração equivalente a ela multiplicando o numerador e o denominador ao mesmo tempo por 3, por exemplo. Como 8 multiplicado por 3 é igual a 24, 12 multiplicado por 3 é igual a 36, portanto, a fração equivalente é 24/36. Vamos encontrar uma fração equivalente à fração 1/2. Basta multiplicar ao mesmo tempo numerador e denominador pelo mesmo número natural. Vamos multiplicar por 4? 1 vezes 4 é igual a 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Assim, a fração 4/8 é uma fração equivalente a 1/2. Agora, veja a fração 4/5. Vamos encontrar uma fração equivalente a ela multiplicando numerador e denominador por 7. Ao multiplicar o denominador 5 por 7, obtemos o número 35. Assim, uma fração equivalente à fração 4/5 é a fração 28/35. Para cada fração, há infinitas frações equivalentes, pois os números naturais são infinitos. E podemos multiplicar numerador e denominador infinitamente. Existem também as frações irredutíveis de uma fração dada. Veja agora. Dizemos que uma fração é irredutível quando está na forma mais simplificada possível. Ao contrário de uma fração equivalente, onde devemos multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, para encontrar a fração irredutível, devemos realizar divisão. Numerador e denominador devem ser divididos pelo mesmo número. Vejamos como encontrar a fração irredutível de uma fração dada. Observe a fração 14/28. Ela não está na forma irredutível, pois é possível encontrar um número que pode dividir numerador e denominador ao mesmo tempo. 14 é um número par. 28 também é par. Então, podemos dividir numerador e denominador por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. 28 dividido por 2 é igual a 14. Assim, obtemos a fração 7/14. 7/14 ainda não é a fração irredutível, pois 7 é divisível por 7. E 14 é divisível por 7, que resulta na fração 1/7. Agora, a fração 1/7 não pode mais ser dividida, pois o numerador é 1. Assim, a fração irredutível procurada é 1/7. Vejam exemplos de frações irredutíveis. A fração meio está na forma irredutível, a fração 9/10 está na forma irredutível e a fração 7/9 também. Observe a fração 9/10. O numerador 9 pode ser dividido por 3 ou por 9, mas o número 10 não pode ser dividido por 3, nem por 9. O denominador 10 pode ser dividido por 2, 5 ou 10, mas o numerador 9 não pode ser dividido por 2, nem por 5, nem por 10. Lembre-se, a fração é irredutível quando não conseguimos número natural que possa dividir numerador e denominador ao mesmo tempo. Observe na tela. Essas frações não estão nas formas irredutíveis, pois é possível simplificar realizando a divisão do numerador e denominador por um mesmo número. Fica como exercício para você encontrar a forma irredutível de cada uma delas. Você já aprendeu sobre frações equivalentes e frações irredutíveis. Vamos precisar desse conceito para estudar adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Vamos usar inicialmente as frações equivalentes. Nosso objetivo ao usar esse conceito é tornar as frações com denominadores diferentes em frações com denominadores iguais e resolvermos como explicamos no início dessa aula.
a adição e subtração com o mesmo denominador. Vou lhe mostrar. Sejam as frações 2 sobre 5 e 9 sobre 10. Observe que os numeradores são diferentes, mas o número 10 é múltiplo de 5. Ou seja, 10 é igual a 5 vezes 2. Isso significa que podemos tornar essas duas frações em frações equivalentes com o mesmo denominador. Nesse caso, o denominador será o 10, pois 10 é múltiplo de 5. Na primeira fração, para obtermos o numerador 10, multiplicamos por 2. Isso nos leva a multiplicar também o numerador 2 pelo número 2 e obter o número 4. Assim, a fração equivalente é 4 sobre 10. Na segunda fração, não precisamos fazer nada, pois o denominador já é o que precisamos. Assim, as frações procuradas com o mesmo denominador são 4 sobre 10 e 9 sobre 10. Faz-se a soma, como você aprendeu na aula de hoje. Somamos os numeradores e repetimos o denominador comum, obtendo assim a fração 13 sobre 10. Essa já é uma fração da forma irredutível. Nesse caso, nossos cálculos finalizam por aqui. Veja agora um exemplo em que a soma resulta em uma fração que não está na forma irredutível. Sejam as frações 2 quintos e 4 quinzeavos. Verificamos que o denominador 15 é múltiplo de 5, pois 15 é igual a 3 vezes 5. Assim, para deixar a fração 2 quintos com o mesmo denominador da fração 4 quinzeavos, basta multiplicar por 3. Obtemos, assim, a fração 6 quinzeavos. Agora, vamos somar as frações 6 quinzeavos e 4 quinzeavos, que resulta na fração 10 quinzeavos. Observe que a fração 10 quinzeavos não está na forma irredutível, pois podemos dividir 10 por 5 e 15 por 5, que resulta na fração 2 terços, que agora está na forma irredutível. A subtração de frações com denominadores diferentes é feita de maneira semelhante. Basta subtrair ao invés de somar as frações. Sejam as frações 2 sobre 5 e 9 sobre 10. Observe que os denominadores são diferentes, mas o número 10 é múltiplo de 5, ou seja, 10 é igual a 5 vezes 2. Isso significa que podemos tornar essas duas frações em frações equivalentes, com o mesmo denominador. Nesse caso, o denominador será o 10, pois 10 é múltiplo de 5. Na primeira fração, para obtermos o denominador 10, multiplicamos por 2. Isso nos leva a multiplicar também o numerador 2 pelo número 2 e obter o número 4. Assim, a fração equivalente é 4 sobre 10. Na segunda fração, não precisamos fazer nada, pois o denominador já é o que precisamos. Assim, as frações procuradas com o mesmo denominador são 4 sobre 10 e 9 sobre 10. Faz-se a subtração como você aprendeu na aula de hoje. Subtraímos os numeradores e repetimos o denominador comum, obtendo assim a fração menos 5 sobre 10. Essa é uma fração que não está na forma irredutível, pois podemos simplificar dividindo numerador e denominador por 5, obtendo assim a fração menos 1/2. Mas há casos em que os denominadores não são múltiplos um do outro e precisamos encontrar frações equivalentes para as duas frações envolvidas na adição ou na subtração. Vamos necessitar de um conteúdo do 6º ano para fazer esse processo. Estou falando do mínimo múltiplo comum. Sejam as frações 5 sobre 3 e 4 sobre 7. Observe que os denominadores 3 e 7 são primos. Nesse caso, um não é múltiplo do outro. Mas podemos utilizar o mínimo múltiplo comum e encontrar frações equivalentes em que o denominador seja esse número. O MMC entre 3 e 7 é obtido fazendo a multiplicação entre eles, ou seja, é o número 21. Agora,
Resta-nos encontrar as frações equivalentes a 5 sobre 3 e 4 sobre 7, cujos denominadores sejam 21. Na primeira fração, o denominador é 3. Devemos multiplicar por 7 para encontrar o número 21, o que nos obriga a multiplicar o numerador por 7 também e encontrar o número 35. Assim, a fração equivalente procurada é 35 sobre 21. Na segunda fração, o denominador é 7. E para obtermos o número 21, precisamos multiplicar por 3, o que nos obriga a multiplicar o numerador 4 por 3 e encontrar o número 12. Assim, a fração equivalente encontrada é 12 sobre 21. Portanto, para somar as frações 5 sobre 3 e 4 sobre 7, é equivalente a somar as frações 35 sobre 21 com 12 sobre 21. E fazemos conforme aprendemos com os denominadores iguais, somando os numeradores e repetindo os denominadores, obtendo assim a fração 47 sobre 21. A subtração é feita de maneira semelhante, mas, ao invés de somar, fazemos a subtração no numerador, resultando em 23 sobre 21. Você aprendeu bastante até aqui. Chegou a hora de testar os conhecimentos. Vamos para a hora da atividade. Atividade 1. É uma atividade que caiu na segunda AD do 7º ano de 2019 e foi adaptada. Observe a reta numérica abaixo. Tem aí a imagem da reta numérica. Pergunta-se: as frações que estão representadas pelas letras C e F, quando somadas, resultam na fração? Alternativa A, 3 décimos. Alternativa B, 4 décimos. Alternativa C, 9 décimos. Alternativa D, 7 décimos. Tempo na tela. Vamos agora à solução dessa questão. Observe que a reta numérica segue o padrão que cada unidade representa um décimo, ou seja, a fração representada pela letra B é 2 décimos, pela letra C é 3 décimos, pela letra D é 4 décimos, pela letra F é 6 décimos. Assim, somar as frações que representam as letras C e F significa somar as frações 3 décimos e 6 décimos. Essa soma você aprendeu na aula de hoje. Estamos somando frações com o mesmo denominador, que neste caso, basta somar os numeradores e repetir o denominador. Assim, somar 3 décimos com 6 décimos é igual a 3 mais 6 dividido por 10, resultando em 9 décimos. A alternativa correta é a letra C. Vamos para a atividade 2. Observe a figura. Tratando as peças de dominó como se fossem frações, qual o resultado dessa expressão? Alternativa A tem 3 quintos, alternativa B, 2 sextos, alternativa C, 3 sobre 3, alternativa D, 4 sobre 4. Tempo na tela. Vamos, então, à solução. Observe que a primeira peça de dominó, que é lida ás e duque, representa a fração 1/2. A segunda peça, que é lida duque terno, representa a fração 2/3. A terceira peça, que é lida quina e sena, representa a fração 5/6.
Assim, precisamos resolver a expressão 1/2 mais 2/3 menos 5/6. Primeiro, vamos fazer a soma das frações 1/2 e 2/3. Em seguida, subtraímos do resultado a fração 5/6. Ao somar 1/2 com 2/3, verificamos que são frações com denominadores diferentes. Necessitamos encontrar frações equivalentes para tornar os denominadores iguais. Para transformar em denominadores iguais, precisamos achar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, que é 6. Nesse caso, devemos encontrar frações equivalentes que tenham o denominador igual a 6. Na fração 1/2, basta multiplicar por 3, obtendo assim a fração 3/6. Na fração 2/3, basta multiplicar por 2, obtendo assim a fração 4/6. Assim, 3/6 mais 4/6 é igual a 7/6. A esse resultado, 7/6, precisamos subtrair a fração 5/6. Assim, temos 7/6 menos 5/6, que são frações com o mesmo denominador. Logo, a resposta é 2/6. A alternativa B é a resposta correta. Observe que esse problema não exigiu que as frações estivessem na forma irredutível. Caso exigisse, precisaríamos tornar a fração 2/6 na forma irredutível para encontrar a resposta correta, que seria 1/3. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Nessa aula, você aprendeu sobre a adição e subtração de frações com o mesmo denominador, o que são frações equivalentes e frações irredutíveis. Aprendeu também a somar e subtrair frações com denominadores diferentes, usando as frações equivalentes. Aprendeu a usar o MMC para encontrar frações equivalentes quando os denominadores das frações não são múltiplos um do outro. Chegamos ao final de nossa aula. Assista a aula mais uma vez em nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Para fixar bem o conteúdo, faça as suas anotações no caderno. Tente fazer os exercícios sozinho. Procure outros exercícios para fixar o conhecimento com mais certeza. Bons estudos, até a próxima aula. Tchau, tchau!